Se você é gestor de negócio que luta para delegar a tarefa porque sente que ninguém mais pode fazer tão bem quanto você não tá sozinho. Microgerenciar pode parecer a única maneira de garantir que as coisas sejam feitas, mas isso tá te segurando e também segurando sua equipe. A chave para liderar uma equipe eficiente é aprender a delegar de forma eficaz. No final desse vídeo, você vai ter ferramentas e estratégias para fazer isso, sem precisar sacrificar qualidade ou controle. Porque se você quiser construir pequenas coisas, você pode fazer você mesmo. Mas se você quiser causar o impacto real e crescer como líder, dominar a arte de delegação é o único caminho. Se você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Leva mais tempo para delegar do que simplesmente você ir lá e fazer. Essas duas frases são frequentemente usadas como desculpa para não delegar. E as duas podem ser verdade nesse momento. Só que delegar não se trata sobre agora, mas sim sobre longo prazo. E não é sobre você. É sobre ajudar a pessoa que você vai delegar a realmente alcançar os objetivos da sua empresa. Tem uma coisa que eu aprendi com meu sócio Rodrigo Vinhas, que se você gasta seu tempo, que vale, por exemplo, de R$20 a hora, fazendo outra coisa que uma pessoa pode fazer por R$10 a hora, você tá rasgando dinheiro. A menos que uma tarefa seja bem definida e importante, ninguém deveria fazê-la. Elimine antes de delegar. Outro ponto é nunca automatizar algo que você pode eliminar. E nunca delegar algo que pode ser automatizado ou simplificado. O princípio número 1 é refinar as regras e processos antes de adicionar pessoas. Usar pessoas para potencializar um processo refinado multiplica o resultado. Usar pessoas como solução para um processo ruim multiplica os seus problemas. E é por isso que no mercado digital já aconteceram vários casos que a empresa ela cresceu muito rápido antes de estar preparada com os processos e depois tem que dar um passo para trás, mandando uma parte dessas novas pessoas embora. E delegar também é uma ferramenta para avaliar a capacidade de um membro da equipe. Imagina, por exemplo, que você quer promover alguém da sua equipe de suporte para uma posição de coordenador. Você pode usar a delegação atribuindo projetos aos candidatos internos e ser capaz de determinar rapidamente, por meio desse processo, quem está mais preparado para ser promovido. E o nosso primeiro ponto do vídeo é como definir exatamente o que delegar. Você precisa delegar as tarefas com menor alavancagem. E o que é alavancagem? É o resultado gerado por uma atividade. Uma atividade de alta alavancagem tem um alto nível de resultado. Uma atividade de baixa alavancagem tem um baixo nível de resultado. E como saber se a tarefa tem baixa ou alta alavancagem? Eu gosto muito de uma metodologia chamada técnica HIP. Você vai avaliar todas as atividades que você executa hoje de acordo com 3 critérios: habilidade, impacto e pessoalidade. Sobre a habilidade, você vai dar uma nota de 1 a 5 para o nível de habilidade que você executa aquela tarefa, sendo 1 uma habilidade que você é completamente incompetente. Eu, por exemplo, não sei editar vídeos. Nota 2, você faz, mas você faz com dificuldade. Você demora muito mais tempo do que uma pessoa que sabe fazer aquela tarefa. Nota 3 é uma tarefa que você é ok. Nota 4 é uma tarefa que você é muito bom fazendo. E a nota 5 é a habilidade única. É aquela que é difícil de ensinar por uma outra pessoa fazer. O segundo ponto é o impacto que essa tarefa tem no seu negócio. Você vai dar uma nota de 1 a 5 para o nível de impacto que a tarefa traz para sua empresa. Então, 1 é uma tarefa que não tem nenhum impacto. Então, por exemplo, ontem, se eu passei o dia inteiro mexendo no rodapé do nosso site, isso não vai trazer nenhum impacto para o nosso negócio. O 2 é uma tarefa de pouco impacto, ou seja, faz pouca diferença no negócio. O 3 é uma tarefa de bom impacto. O 4 é uma tarefa que realmente faz a diferença, como por exemplo, você pensar numa estratégia de lançamento diferente. E o 5º é o impacto exponencial, aquele que vai mudar a sua empresa de patamar, como por exemplo, fechar um novo especialista ou lançar um novo produto. E por último, a pessoalidade. Você precisa avaliar o quanto você realmente precisa estar envolvido naquela tarefa. A nota 1 é quando tem 0 pessoalidade, ou seja, qualquer pessoa pode fazer. Então, por exemplo, emissão de nota fiscal. Independentemente de quem fizer, tá tudo certo. O 2, quando você tem pouca pessoalidade, ou seja, o especialista respondendo e-mail de suporte sobre acesso de uma plataforma. Isso tem pouca pessoalidade, não é necessário que ele esteja realmente envolvido. O 3 é quando a pessoalidade é útil. Então, por exemplo, o especialista pode mandar um áudio para a pessoa falando o nome dela. Isso vai tornar útil, vai melhorar seu processo de venda. O 4 é quando você precisa estar envolvido. Então você vai tomar uma decisão importante, você vai desligar uma pessoa, você vai lançar um novo produto, você vai pensar uma estratégia, você precisa estar envolvido. E o 5º é quando só você pode fazer. Então, por exemplo, gravar vídeos é uma coisa que eu não consigo delegar ou terceirizar para ninguém. E agora eu vou mostrar para você como fazer na prática isso. Imagine, por exemplo, que uma das minhas tarefas seja editar um vídeo. Primeiro eu vou avaliar minha pontuação de habilidade. No caso, vamos dizer que eu seja nota 3, ou seja, eu seja ok na edição de vídeo. A pontuação de impacto da edição de vídeo é nota 2, ou seja, não vai fazer uma diferença gritante
no meu negócio. E a pessoalidade seria nota 1, porque qualquer pessoa poderia editar. Quem tá consumindo não sabe quem tá editando meu vídeo, por exemplo. E do lado, você vai colocar o número de horas semanais que você faz aquela atividade, que você passa fazendo aquela atividade. Beleza, Lucas, fiz a técnica HIP, como que eu escolho quais tarefas delegar? Você vai começar delegando as tarefas que têm menor pontuação na soma e que você passa mais tempo fazendo. São essas as tarefas com menor alavancagem. E depois de definir quais tarefas você vai delegar, você vai precisar escolher e preparar a pessoa certa para fazer essa tarefa. Isso nos traz ao segundo ponto do vídeo. É como escolher a pessoa certa. É preciso avaliar 3 pontos importantes. Primeiro ponto é se a pessoa tem habilidade para fazer aquela tarefa. O segundo ponto é se ela tem competência para fazer aquela tarefa. E o terceiro ponto é se ela tem interesse em fazer essa tarefa. É essencial o alinhamento de expectativas. Então, um jeito que eu gosto de fazer é pedir para a pessoa repetir o que a gente combinou. Dessa maneira, você consegue entender se a pessoa realmente compreendeu tudo que você passou para ela. E não precisa esperar o processo inteiro acontecer para ver que tá errado lá no final. E depois do alinhamento de expectativa, é essencial entender quais são os recursos necessários para ela desenvolver aquela tarefa. Que tipo de orientação, se ela precisa de treinamento, algum tipo de ferramenta. Dessa maneira, você vai conseguir garantir que ela tenha acesso a tudo que é necessário para executar da maneira certa a tarefa que foi delegada. Dedique mais tempo no início. Estabeleça um plano de conversas para acompanhar e focar no sucesso da pessoa, ao invés de simplesmente se livrar daquela tarefa. Quando você perceber que delegar é sobre ajudar alguém a ter sucesso em uma nova tarefa, crescer suas responsabilidades e contribuir com a equipe, e que a delegação vai levar algum tempo, mas vale o investimento, você provavelmente fará isso muito, muito bem. E se você conhece alguém que precisa aprender a delegar, já dá like e manda esse vídeo para essa pessoa assistir também. Uma coisa que eu penso quando eu vou delegar, e eu sei que vai ser um processo mais difícil no começo, é pensar que essa pessoa que você está delegando vai fazer essas tarefas por várias e várias vezes. Isso vai te poupar um tempo no futuro muito relevante. Então sempre pensa no resultado que isso vai te trazer, ao invés de pensar no trabalho que você vai ter nesse momento. E eu já cometi esse erro várias vezes. Eu deleguei uma tarefa e simplesmente delarguei. Deixei a pessoa sem ter direcionamento e sem ter apoio. Isso não é suficiente, é só negligência. Então é preciso verificar regularmente o trabalho em andamento. Você precisa verificar com toda atenção o trabalho do seu subordinado ao longo do processo. Algumas perguntas importantes para entender se ele está no caminho certo. Ele cumpriu com as metas que vocês estipularam? Ele realizou todas as tarefas que foram passadas? Ele completou suas tarefas de acordo com as diretrizes e especificações fornecidas? Seguiu os procedimentos operacionais padrão? Cumpriu os prazos que foram combinados? Se tudo isso estiver acontecendo, você delegou do jeito certo. Se você não sabe responder, você simplesmente delargou. Vamos falar agora um pouco das atribuições do gerente. Delegar o poder adequadamente para que cada colaborador saiba as tarefas que cabem, deixar bastante claro o que recai sobre a autoridade dele e o que está fora da alçada, é um jeito de você realmente ter clareza na delegação. E se você acha que isso é microgerenciar, não é. Isso é gerenciar do jeito certo. A parte trabalhosa da liderança, do gerenciamento e da supervisão é justamente fazer a ponte entre cada subordinado e os padrões e expectativas apropriados. O que fazer e como fazer. E se microgerenciamento existe, delegar é seu antídoto. Alguns gerentes cometem o erro de pensar que delegar é simplesmente deixar as coisas correrem soltas. Delegar é fazer o trabalho acontecer por meio de outras pessoas. Uma tarefa árdua que exige intensa participação ativa. Eu vou trazer um exemplo da Craft Black, nosso mastermind, para mostrar como fazer delegação do jeito certo. A gente faz 3 eventos por ano. Esses eventos, eles acontecem num hotel próximo de São Paulo. Então, ao invés de delegar para a pessoa e falar assim, encontra hotéis legais perto de São Paulo, a gente define quais são as orientações do que precisa ter e do que não pode deixar de ter. Então, no nosso caso, a gente não pode fazer num hotel que caiba menos do que 150 pessoas. Não tem nenhuma condição de dar certo se couber menos de 150 pessoas. A gente precisa também de uma sala grande o suficiente para caber todo mundo, que tenha café da manhã, almoço e jantar incluso. O hotel precisa ser perto o suficiente de São Paulo para que demore pouco tempo entre o aeroporto e o hotel. Então, dando essas orientações, vai facilitar muito o trabalho e garantir que tenha muito menos retrabalho do que simplesmente falar, procure um hotel para a gente fazer nosso evento. Tem uma regra simples e útil quando se trata de delegação: começar devagar. Se um colaborador conseguir cumprir com uma meta pouco ambiciosa com prazo curto e conseguir satisfazer todas as especificações, delegue a ele um projeto de meta mais ambiciosa ou várias metas com prazo mais extenso. Então, à medida que ele for demonstrando competência e rendimento, você vai aumentando gradativamente o volume e a importância do trabalho, até atingir o escopo de responsabilidade adequado para aquela pessoa. E o terceiro e último ponto sobre delegar da maneira eficiente é como acompanhar a tarefa que foi delegada. Delegação sem acompanhamento é simplesmente uma forma de
de abdicação. Você nunca pode simplesmente lavar as mãos de uma tarefa. Mesmo depois de delegar, você continua sendo responsável por sua realização. Monitorar o progresso da tarefa delegada é a única maneira prática de garantir que o resultado vai ser atingido. E monitorar é diferente de se intrometer. Monitorar implica em ver se a atividade está sendo realizada de acordo com as expectativas. Ou seja, você não precisa ser a babá da pessoa que você está delegando uma tarefa. Não precisa ficar batendo no ombro o tempo todo e perguntando como está indo. E é preciso tomar cuidado com a intromissão gerencial, que é um exemplo de alavancagem negativa. Isso ocorre quando o supervisor usa sua experiência e conhecimento sobre a responsabilidade do subordinado para assumir o controle de uma situação, ao invés de deixar a pessoa resolver o problema sozinha. E essa coisa de ficar microgerenciando e vendo cada atividade me lembrou desse meme aqui. E como definir o volume de acompanhamento que você vai ter com cada pessoa que você delega? E a resposta é, depende da maturidade aplicável àquela tarefa. Então, à medida que o trabalho do subordinado melhora, você vai reduzindo a intensidade de monitoramento. Então, imagina, por exemplo, que eu contratei um gestor de tráfego que está começando, que seja uma pessoa júnior. Então, eu vou acompanhar essa pessoa de uma maneira muito mais próxima para garantir que ela está realmente cumprindo com as metas que a gente definiu. A partir do momento que essa pessoa passa a ter mais autonomia, consegue realmente cumprir com o combinado, você vai dando cada vez mais liberdade. Então, quando a maturidade aplicada à tarefa é baixa, a abordagem mais eficaz do gestor é a que oferece instruções bem detalhadas e bem precisas, com o supervisor informando ao subordinado o que precisa ser feito, quando e como. Em outras palavras, uma abordagem altamente estruturada. E um exemplo de baixa maturidade foi com o André, que até hoje é nosso gestor de tráfego. Quando ele entrou, ele tinha pouca experiência em grandes lançamentos. A gente estava no meio de um grande lançamento, o gestor de tráfego pediu demissão e falou, eu fico até sexta-feira. Eu precisei correr para encontrar uma nova pessoa e eu encontrei o André, que não tinha tanta experiência, mas tinha um perfil adequado ao que eu estava buscando. E como ele tinha baixa maturidade com relação à tarefa, eu precisei acompanhar ele muito de perto. Então ele sentava do meu lado e eu mostrava exatamente o que ele precisava fazer. Então você vai criar uma campanha desse jeito, clicar nesse botão, colocar esse público e adicionar essa verba. Então eu estava muito próximo dele, mostrando exatamente o caminho que eu queria que ele fizesse. Conforme ele foi evoluindo, o que aconteceu? Eu dei cada vez mais autonomia. Então eu dou um pouco mais de autonomia, ele entrega. Eu dou um pouco mais de autonomia, ele volta a entregar. Então eu vou soltando cada vez a corda até que realmente ele chegue num caminho que eu simplesmente falo, André, a gente tem essa verba e a gente quer faturar esse valor aqui. À medida que a maturidade do subordinado sobe, o estilo mais eficaz passa do estruturado a um estilo mais voltado à comunicação, apoio emocional e encorajamento, no qual o gestor se volta mais à pessoa do que à tarefa em questão. Mas independente da maturidade, o gestor deve sempre monitorar o trabalho com atenção suficiente para evitar surpresas no futuro. A presença ou ausência de monitoramento, como a gente já viu, faz a diferença entre a delegação e a abdicação de uma tarefa por parte do supervisor. Tem uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Reagan, que ele fala que você precisa confiar, mas verificar. E o Reagan disse essa frase durante as negociações com o líder soviético, o Gorbachev. Though my pronunciation may give you difficulty, dovyai no provyai. Trust but verify. Mas ele também pode ser um poderoso lembrete para como fazer uma delegação eficaz. Os 6 passos para você delegar. O primeiro passo é você fazer a técnica HIP, que é avaliar quais tarefas você deveria delegar. O segundo passo é escolher a pessoa certa, quais habilidades, competências e interesses aquela pessoa tem para fazer aquela atividade. O terceiro passo é comunicar as expectativas e pedir para a pessoa repetir o que você passou para ela para garantir esse alinhamento. O quarto passo são os recursos necessários. Que tipo de orientação, treinamento, ferramentas essa pessoa precisa para conseguir executar essa tarefa. O quinto passo é acompanhar o progresso e dar feedback durante esse processo. E por último, o sexto passo é você dar autonomia e tomar de decisão de acordo com a entrega da pessoa. Lembre-se, delegar é liberar tempo e energia para tarefas mais estratégicas e de impacto. Nem sempre você vai ter as pessoas certas para conseguir delegar corretamente dentro da sua equipe atual. Muitas vezes, o melhor caminho é trazer alguém de fora para cobrir os gaps atuais do time e conseguir delegar para a pessoa certa. Se você quiser entender como eu desenvolvi e aperfeiçoei meu método de contratação nos últimos 8 anos, o que fez com que meu percentual de acertos aumentasse substancialmente, assista ao vídeo aqui do lado e entenda como replicar a minha metodologia de contratação. Então valeu por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.